Olá, meu nome é Felipe Dexheimer e a gente está aqui em mais uma apresentação mensal sobre a família DNA, tanto os nossos resultados quanto as perspectivas e o que a gente tem alterado na alocação dos fundos. Estou aqui com o Pedro Matos, que a gente acaba passando bastante tempo juntos, e eu vou fazer um pequeno pedido de desculpas. Esse mês a gente não conseguiu fazer a live e a gente fez essa gravação. Então, se vocês tiverem dúvidas depois, podem mandar para a gente no Instagram, que a gente vai tentando responder, né? E aqui já está o que a gente tem. Vocês podem seguir qualquer um de nós nas redes sociais. Vou pedir para perdoarem um pouco a Nath, que ela está de licença maternidade, mas tanto eu, quanto o Pedrinho, quanto o Giovanni podem amolar a gente aí. Dex perdeu a chance de falar que a gente não fez a live ao vivo. Quase falei. Bom, como sempre, né, conteúdos interessantes aqui, né? Então, os melhores fundos de março, é a live que o Samuel lidera, né? Samuel, a gente acaba trabalhando bastante junto, ele é o responsável por selecionar os melhores gestores para as carteiras dos fundos Selection e da família DNA também. 5 anos em 5 minutos, do mês de março aqui, a gente fala um pouco de retornos esperados e comenta, inclusive, o que é o tema da nossa carta mensal de março também, que é a globalização andando em marcha ré, que você pode acessar nas cartas mensais logo ali embaixo. Para quem não conhece a gente, está chegando aqui, esse é um pouco da experiência do time, da onde a gente veio. Eu e o Samuel trabalhamos juntos no GPS, eu e o Pedrinho fizemos mestrado juntos. A gente veio para a Asset na virada de 20 para 21. Eu vou passar rápido, mas se você quiser dar um pause, você pode ler os nossos currículos ali com calma. E aí, o que são os fundos DNA, afinal de contas, né? Então, todo investidor, ele se depara com um problema que tem 3 características, né? Ele tem objetivos, ele tem um tempo que ele consegue deixar o dinheiro dele investido, pode ser pouco, pode ser muito, e ele tem uma aversão a risco natural dele. A gente criou a família DNA, e é uma família e não um fundo só, justamente porque a gente tem vários perfis diferentes criados para atender combinações desses objetivos, né? Então, você pode fazer o teste nesse QR Code, descobrir qual é o melhor fundo de DNA para você, desde o mais conservador, que o horizonte é 1 ano, até a carteira de ações nossa, que o horizonte é 8 anos ou mais. E os fundos DNA, eles têm todas essas vantagens aqui. Então, é uma carteira que acaba sendo feita para o seu perfil, para o seu DNA, super diversificado, com os melhores gestores, prático, você não precisa ficar preocupando de qual ativo eu resgato, em qual ativo eu coloco o meu próximo aporte, a gente toma essa decisão para você. Você compensa perdas e ganhos na hora de declarar o IR, né? Então, ano passado, que foi um ano que a bolsa foi negativa e a renda fixa positiva, quem estava no fundo DNA pagou menos imposto de renda. E é fácil declarar. Você acessa investidores qualificados, a legislação permite que a gente use eles nas carteiras dos fundos, não tem conflito, tá? Nossa receita é o que sai do seu bolso, não tem nada que vá fazer a gente decidir alguma coisa que não seja melhor para você. E a gente, através dessa live mensal, que como o Pedrinho fez a piada, não é ao vivo, das páginas, das cartas e das redes sociais, a gente tem esse compromisso com a transparência completa. São 6 fundos básicos, ou eu diria 6 estratégias, sempre pensando no seu horizonte de investimentos, né? Então, mais ou menos a conta é feita para, dadas as nossas expectativas de retorno dos mercados, você, se ficar por esse tempo investido no fundo, tem uma chance muito alta de superar a inflação, mesmo numa janela adversa, tá? Então, um pouco assim que a gente constrói as carteiras. Eu vou passar para o Pedrinho agora para ele contar um pouco dos mercados e dos resultados. Boa, valeu, Dex.
Gente, mercados em março. Faz muito tempo que a gente não vem falar sobre mercados com um baita bom humor assim. O termo técnico de mercado para o que aconteceu em março é o de festa na floresta. Foi quase todas as classes com retornos positivos. Então, o CDI, que né, esse tudo bem, esse é sempre positivo, mas fechando o mês de março em 0,92. A parte de crédito indexado ao CDI, então CDI mais um prêmio acima, 1,12%. O pré, que é um pouquinho um termômetro de como o Brasil está sendo visto daqui para frente, em março foi bem, mas no começo desse mês já devolveu aí mais até do que ganhou. Inflação foi super bem. Quando a gente fala inflação aqui, são os títulos e ativos indexados à inflação. Então, Tesouro IPCA, NTNB, debentures IPCA+, fundos como Selection Debentures e outros mais. Foi muito bem. Fundos multimercado, que tem sido um destaque, né? Nossa, o nosso time aqui, o time do SGAV lá na corretora, fala muito sobre esse tema, quando o CDI sobe, a pessoa fala, puxa, o fundo foi mal para trás, mas o CDB daqui para frente está bom. Mas a verdade é que o CDI levanta os multimercados. Então, a partir do momento que o CDI subiu para frente, o multimercado tende a ir melhor e não foi diferente. Esse mês foi muito bem, já começou abril também, cantando pneu, subindo 0,65. Bolsa Brasil, mês muito bom em março, devolve um pouco agora no começo de abril. Bolsa Global foi bem, 2% para cima depois de alguns meses difíceis, e que se você adicionar o câmbio, a exposição cambial, né, então você investiu na bolsa lá fora, e, né, comprou dólar para investir, não fez nenhum tipo de proteção, aí foi super mal, porque a nossa moeda vem se valorizando muito, não só no mês de março, mas no ano. No mês de março, se eu não me engano, foi próximo a 10% essa valorização do real. Então, um mês, em geral, muito positivo. Podemos passar aqui para frente. Esse slide aqui é o capítulo 2 de algo que a gente já vem falando. Tá? O que acontece? Muita gente viu na TV que a Bolsa do Brasil subiu, abriu a conta e viu que na carteira não tinha, o fundo de ações não tinha subido muito. O que aconteceu é que já tem cerca de um ano a indústria ativa, ou seja, os fundos de ações, têm tido dificuldade para ganhar do Ibovespa. Tem uma série de motivos, eu convido vocês a darem uma olhada nas duas lives anteriores que a gente esmiuçou esses motivos, mas o fato é que isso aconteceu e esse mês aconteceu menos, mas ainda assim os fundos tiveram dificuldade, de forma que tanto no ano como nos 12 meses a indústria, né, aquela barrinha azul clara, está indo bem pior do que o Ibovespa. No meio do caminho tem o nosso querido filho, o iTrend All Star, é um fundo de Smart Beta, então ele não é um gestor ativo, mas ele também não copia o índice, ele tem uma gestão sistemática, quantitativa, que faz um pouco de geração de resultado. Está no meio do caminho, olhando no ano em 12 meses, mas mês passado, do nosso grupo de controle, foi o único fundo que foi melhor que o Ibovespa. A gente ficou muito feliz com esse resultado, ajudou muito você, cotista do fundo DNA, porque no fim do dia a sua carteira de ações é mais ou menos um terço esse carinha aqui, o iTrend All Star. E, bom, passando para o próximo, esse aqui também é só um check. Quem acompanha a gente nas redes sociais, ou aqui na live, ou na carta, vocês veem que muitas vezes a gente passa vários meses falando a mesma coisa. Até porque o nosso trabalho é de alocação, nossas teses têm um tempo de maturidade. E a última dessas coisas que a gente fica martelando, eu até brinquei numa reunião que eu tive ontem, que daqui a pouco eu vou ficar conhecido como aquele cara lá que só fala de ativos reais. Mas a última dessas mudanças é que a gente veio com a intenção de reduzir renda variável global, por conta de algumas razões. A gente vai passar os nossos temas aqui, mas a gente sempre fala disso, mas a gente começa a esperar um crescimento mais baixo econômico no mundo, aliado ao fato de que a Bolsa Global tá carinha, não tá super cara como já esteve, mas carinha, no preço normal para caro, sem oferecer um grande prêmio. Em contrapartida, os riscos que a gente vê para o mundo, que tem cadeia de suprimentos, tem a relação do mundo com a China, tem algumas coisas que acabam se tornando no fim do dia, no fim do funil, inflação. E a melhor forma de se defender dessa inflação são os ativos reais. E exatamente por essa razão a gente vem fazendo essa troca de tirando o Bolsa Global para colocar ativos reais, tá? Essa linha azul é o backtest do iTrend Ativos Reais, que é um fundo nosso. Backtest quer dizer que não é o fundo de verdade, porque o fundo tem pouco tempo de vida. Quer dizer que a estratégia
testada para trás, tirando as taxas que efetivamente seriam cobradas se fosse o fundo de verdade. E dá para ver que aqui já desde dezembro, a gente começou a bater no tema em dezembro, foi implementando bem aos pouquinhos, a maior parte e mais relevante foi implementada a partir de fevereiro, mas desde ali de novembro, dezembro vem sendo uma tese feliz e que de forma alguma a gente, né, como às vezes as pessoas falam de forma simples, quer pôr no bolso, né? Andou a favor, põe no bolso. Não, a gente continua muito comprado nessa tese pelos mesmos motivos, tá? O que levou a gente a fazer isso, que são os nossos principais temas, não mudaram. Então a gente segue aqui com essa troca, né? A nossa posição inicial de renda variável global virou quase metade e foi substituída essa parcela que a gente reduziu justamente por ativos reais. E agora para falar então dos resultados dos fundos, né? Fechar essa parte do resumo do mês anterior, como eu falei, março foi um mês muito, muito bom para os nossos fundos. É normal que os mais arriscados tenham ainda melhor do que os menos arriscados, mas teve um marco aqui muito importante para a gente, que é o seguinte: os fundos do central, do mais moderado ali, o Strategy, para os menos arriscados, então Serenity, Defense e Strategy, fecharam seu drawdown no mês de março. O que isso quer dizer? A gente vinha com alguns meses difíceis de mercado, os fundos com retornos negativos, e eles já chegaram de volta onde eles estavam antes de começar a cair. É isso que significa fechar o drawdown. Os mais arriscados ainda precisam um pouquinho, mas não deixaram de ter um mês excelente. Então, março, o DNA Brave, que é o mais arriscado aqui, fechou com 4,76 de retorno no mês, o que é muito bom. E um pouquinho por causa dessa devolução da bolsa, agora no começo de abril, os fundos ainda estão com resultados ali mistos para negativos, né? Os de mais baixo risco acabam sendo beneficiados pela taxa CDI, e os de mais risco um pouco puxados pela bolsa para terreno negativo. Agora a gente olhando no ano, né? Então desde 2022 ali, os fundos menos arriscados com retornos bem legais, bem positivos, e os mais arriscados muito próximo de zero ali, mas até mais pelo lado negativo. E agora acho que podemos entrar no grande tema aqui que a gente veio conversar hoje, Dex. Bom, a gente tem discutido bastante, recebido bastante comentário de, é normal ter janela de 12 meses, o que eu deveria fazer quando tem uma janela de 12 meses ruim, né? A gente viu ali alguns fundos, o fundo está num momento difícil, eu deveria resgatar, né? E a gente veio aqui um pouco do começo para mostrar um filme, uma foto que é o resultado de um filme muito longo, passa pela nossa filosofia de gestão até, que é isso aqui, né? Então aqui a gente está pegando dados desde 1º de outubro de 2007, porque essa data, tá? Porque nessa data que o índice de fundos multimercados que a Ambima divulga, que é o IHFA, tem a cota inicial. Tá? Então a gente pega desde lá. E aqui tem as principais classes de ativo que estão na cabeça do investidor, né? Então, o próprio CDI, os pré-fixados, os multimercados, os ativos atrelados ao IPCA+, e a bolsa aqui está medida pelo IBX, que é o primo do Ibovespa, mas quando a gente faz estudos mais antigos, a gente usa ele, porque ele teve uma metodologia mais consistente ao longo do tempo. E no meio aqui, a gente colocou uma carteira com pesos fixos, mas que tem um pouco da essência do que são os fundos DNA, né? Então, a gente montou aqui uma carteira que tem 20% em CDI, 30% em multimercados, 20% em inflação, 10% pré, 10% em Bolsa Brasil e 10% em Bolsa Global. Aqui com o componente do câmbio junto. Então, assim, não é exatamente o que os DNAs são, porque a gente nos DNAs ainda vai ajustando a trajetória ao longo do tempo, mas é só para dar uma proxy aqui de uma carteira diversificada. A primeira coisa a dizer é que, especialmente esse complexo da renda fixa, mas também os multimercados, uma carteira diversificada, bateram nesses 15 anos o CDI por uma larga margem. O CDI foi 9% ao ano, uma carteira diversificada deu mais do que 11% ao ano. E cada coisa, na verdade, com níveis diferentes de risco. A Bolsa, o IBX, perdeu do CDI, mas os gestores ativos, que a gente não tem um índice tão bom para contar a história, acabaram ganhando até do CDI, mas a gente nesse gráfico não consegue ver. E aí,
Pô, acho que é legal. Pô, então, beleza. Se eu comprar uma carteira diversificada, se eu comprar multimercado, se eu comprar o IMAB, seria uma carteira de NTNBs, eu vou ganhar do CDI em prazos longos. E eu acho que é uma proposta justa de valor. Mas esse é só o final da trajetória, né? Como é que foi durante ela. Então, eu acho que é interessante ver assim, né? A gente pegou nesses 15 anos todas as janelas de 12 meses, né, de janelas de um ano, e viu quantas vezes quem estava carregando esse ativo por todo esse tempo, esse grupo de ativos, ficou abaixo do CDI num período de 12 meses. Né? Então, dá para ver que nos fundos multimercados, eles ficaram 7 vezes 2%, né, ou mais atrás do CDI. Estou falando aqui que, sei lá, em uma janela qualquer, o CDI foi, por exemplo, 10% e os multimercados renderam 8%, e teve 2 vezes que eles ficaram mais de 5% atrás do CDI. Se o CDI foi 10%, eles renderam 5%. E a parcela de ações, a ações pura é a mais complexa, né? Ficou 23 vezes mais do que 2% atrás do CDI em 12 meses e 14% mais de 5, 14 vezes mais de 5%. Uma carteira diversificada, eu acho que é interessante mostrar, ela é quase um multimercado, mas ela, da maneira como a gente construiu aqui, ela é um pouco mais estanque, mas dá para ver que, em geral, a carteira tende a ter menos períodos, né, ruins comparado a você ter renda fixa pura no Brasil. Aí, o segundo gráfico é com que frequência isso ocorre, né? Então, a cada quantos anos? Então, os multimercados, então, assim, a cada mais ou menos 2 anos, 1,9 ali, eles vão ter uma janela de 12 meses, né, mais do que 2% atrás do CDI, e a cada 7 anos, né, e aí demora bem mais, uma janela de mais de 5% atrás do CDI. E no segundo gráfico, a gente vê a cada quantos anos isso ocorre. Né? Então, só para dar o exemplo aqui, para não ficar narrando o gráfico, a cada mais ou menos 7 anos, os multimercados têm uma janela onde eles ficam mais do que 5% atrás do CDI. Tá? A carteira diversificada a cada quase 5 anos, e tanto ações quanto os mercados de renda fixa, e eu vou até chamar a atenção, né? Os ativos de pré-fixados ali, eles têm volatilidade similar, né? A gente viu no gráfico anterior, tanto a carteira quanto aos multimercados, mas eles têm janelas grandes atrás do CDI em uma frequência muito maior, né? Nesse gráfico aqui, quanto maior a sua barra, melhor, né? Significa que você leva mais tempo para ter uma janela ruim. E esses períodos difíceis, eles acontecem por coisas diferentes, assim, né? O Pedro montou esse slide aqui, eu vou até deixar para ele que ele já está com o discurso mais pronto na cabeça. Claro. E até ficou bastante texto também, mas quem quiser pausa e dar uma olhada. Mas é o seguinte, toda vez que uma posição cai, tem gente que fala assim, não, caiu eu compro mais. Tem gente que fala, tem que estopar, né? Caiu precisa vender, deu alguma coisa errada. E a verdade é que é muito difícil ter uma regra geral. E boa parte do nosso trabalho é separar essas coisas. Justamente, você tem 2 tipos de quedas. Eu chamei aqui o nome nosso, tá? Não é um nome da literatura, das quedas estruturais e as quedas especulativas. Então, queda especulativa, como o nome diz, é uma mudança no preço de mercado. Teve uma condição, as pessoas sobrereagiram. A gente fala muito de viés comportamental, que é uma coisa que não é racional, mas acaba fazendo as pessoas agirem de certa forma. E isso não mudou o que tem por trás. Foi uma condição simplesmente de pessoas negociando isso. Esse é o tipo de queda que não deveria mudar a sua convicção, porque você entrou no investimento por causa de uma tese e isso aqui não alterou a sua tese. Então, ou você mantém, ou até você aumenta, né? Se a sua carteira comportar e o preço ficou mais atrativo ainda, você deveria aumentar. E a contrapartida são as quedas estruturais. Então, eu trouxe até um exemplo que é justamente a renda variável global, que a gente estava falando há pouco tempo. Foi uma posição muito importante para a gente durante 2020 e boa parte de 2021. A gente tinha expectativas positivas, elas se consolidaram,
Mas aí o mundo começou a mudar. A conta do que aconteceu na pandemia começou a chegar, né, da forma como os bancos centrais reagiram, e isso afetou o que a gente esperava para crescimento econômico global, para crescimento das ações globais. E aí, quando afeta a sua tese, e nessa etapa de reavaliar, aí sim você precisa parar para pensar. Boa, eu vou até fazer um comentário para dar um outro exemplo, talvez até um pouco mais próximo das pessoas e que é uma coisa que já aconteceu. Os pré-fixados sofreram uma queda estrutural, né? Quando a gente veio de um Brasil que ia fazer reformas, né, para um Brasil de Selic alta, porque a gente abandonou as reformas, né, que foi justamente quem acompanha mais a transição do cenário de reformas para o cenário de antigos hábitos, causou uma perda estrutural nos pré-fixados que vai levar anos para ser recuperada, mesmo agora que eles negociam a taxas mais altas, né? Mas quem comprou um CDB pré a 5% ao ano 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, sofreu uma perda que não vai ser recuperada. Quanto mais diversificado você está, mais difícil é ter uma perda estrutural. E aí, a pergunta que fica é: tudo bem, então eu entendi com que frequência acontece, qual é o tamanho do buraco, mas quanto tempo leva para voltar, né? E acho que uma coisa interessante dos multimercados é que os multimercados eles são diferentes das outras coisas que podem compor uma carteira aqui, né? Por que eles são diferentes? Porque, diferente de um pré-fixado, que tem uma característica que ele vai se comportar sempre daquele jeito, os multimercados, assim como a gente faz nos fundos DNA, as carteiras se adaptam à nova realidade. Pode não ser a adaptação mais rápida, né? Às vezes você se adapta um pouco mais devagar, mas por isso eles tendem a se recuperar no, né, muito mais rápido. Então, dá para ver assim, os fundos multimercado, eles normalmente se recuperam de janelas de 12 meses, onde eles ficaram mais de 5% ou atrás do CDI, com uma velocidade maior do que os pré-fixados se recuperam de uma janela que eles ficaram só 2% atrás do CDI. Então, acho que isso mostra uma resiliência da classe, justamente por ter essa gestão ativa, que não dá para ignorar. E a carteira, é o que eu falei, assim, apesar de uma carteira diversificada ser a pilar nosso de criação dos DNAs, essa carteira aqui ela é estanque ao longo do tempo, né? Então ela serve como proxy de uma carteira diversificada, mas ela acaba não tendo comportamento, né? Provavelmente a carteira deveria ter um comportamento um pouco mais de um DNA, deveria estar um pouco mais perto dos multimercados, né? Em termos de comportamento e tempo de recuperação. Então, acho que o nosso grande resumo aqui é: risco traz retorno, mas não é à toa que ele se chama risco. É para você capturar aquele retorno que a gente mostrou no primeiro gráfico lá, acima do CDI, em vários anos, você tem que ser capaz de passar por janelas difíceis, manter a cabeça fria e seguir adiante. E agora, falando um pouco de perspectivas, eu vou passar rapidamente pelo nosso mapa de 2022 aqui, e daí o Pedro entra nos nossos temas. Então, a gente começou o ano com esse gráfico aqui. Tem um monte de coisas que vem acontecendo, né? Então, a gente brinca que a primeira trombada foi o Putin e as bolsas globais deixaram de estar caras. Hoje, na verdade, a única bolsa que negocia um pouco mais cara é a americana, as outras bolsas do mundo já estão abaixo de suas médias históricas. Você teve o início da alta de juros nos Estados Unidos e agora provavelmente ela acelerando. A gente, inclusive, adaptou o nosso cenário internacional para isso e em decorrência disso, aumentamos a velocidade que a gente tem reduzido a bolsa global. Você tem também a China voltando devagar a dar estímulos, apesar que eles estão sofrendo com a política deles de Covid-0, né? Então estão meio batendo um pouco de cabeça lá. A gente viu uma reação inesperada dos ucranianos, né, que inclusive conseguiram já expulsar os russos dos arredores da capital Kiev. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, né, a brincadeira que a gente fez nesses últimos dias aí é que a batalha por Kiev acabou, mas
a batalha pela Ucrânia está começando. E a gente tem, né, as commodities em alta, que ajudam a Bolsa Brasileira e a nossa moeda, e que a gente começou a capturar através do iTrend de ativos reais. Mas a gente ainda tem bastante coisa pela frente para acontecer nesse ano aí, tanto do lado positivo, quanto a inflação desacelerar, e talvez a Selic fazer seu pico, né, que é uma coisa que não está acontecendo, quanto do lado pode ser mais tumultuado, como as eleições no Brasil. Boa, vamos passar então os principais temas. Acho que aqui, pessoal, a gente não. São coisas que a gente fala com frequência, até comentei em uma outra reunião ontem que os nossos temas, eles são. Não é que eles são repetidos, mas eles são de prazos mais longos, porque a tarefa de alocação tem a ver com esses prazos mais longos. Então, o primeiro deles é o aperto monetário nos Estados Unidos. A gente, algum tempo atrás, separou o nosso cenário global em dois, um que a gente chamou de Falcão à Solta. Qual o nome do outro, Dex? Me falhou a memória agora. O cenário alternativo ao Falcão à Solta. Inflação transitória. Inflação transitória, que era um termo que o Fed gostava muito e parou de usar. E a gente pôs um peso muito grande no Falcão à Solta, que era um cenário de aperto monetário nos Estados Unidos e que o mercado convergiu, especialmente agora nesse mês de março, mais próximo do que a gente imaginava. Então, hoje o mercado, assim como nós, já aceita que a gente vai conviver com uma política monetária um pouquinho mais apertada vinda dos Estados Unidos, e isso pode gerar um impacto sério no crescimento da economia global. Passando para o nosso próximo tema, que é o mundo com coronavírus. Antigamente esse tema chamava mundo depois do coronavírus, agora ele é mundo com coronavírus, só que ao mesmo tempo tem um descompasso entre o Ocidente e o que a gente vê na Ásia, né? A China tem essa política do Covid-0, então lá eles estão passando por uma situação bem diferente da nossa, primeiro porque eles toleram menos, segundo porque tem uma população menos vacinada, com a vacina mais irregular pelas camadas de idade e com vacinas que têm eficácia menor. Então, eles estão com dificuldade de conter o coronavírus lá no momento. Por enquanto, a variante Ômicron é aquela que, digamos assim, já passou por aqui. Mas a gente vai aprendendo a entender, né? Esse tema ele vem mudando de nome, né? Dependendo de como as coisas andam, e obviamente a gente espera ali o melhor, mas depende de como elas andam, a gente pode até ter que mudar mais uma vez esse nome, mas o fato é que a China fazendo isso, ela agrava o que a gente vem falando um pouco sobre inflação, porque uma das heranças da pandemia, que é justamente o nosso próximo tema de reorganização das cadeias de suprimento, bom, não era o próximo, não tem problema, arrisquei. Isso acaba agravando, a China, ela para os seus portos, o comércio fica um pouco mais complicado e de uma forma direta e indireta acaba agravando inflação no mundo todo. Passando para a transição energética, esse tema ele já tem algum tempo aqui, mas assim, ganhou um capítulo muito, muito forte, porque a gente vinha falando da transição de energia, principalmente na perspectiva de cumprir o que os países se propunham, do petróleo já vinha crescendo o preço, mas aí com a guerra da Ucrânia e da Rússia e o lockdown da China, você começou a ter um problema mais sério de suprimento de energia, principalmente do petróleo. Então, a gente tem uma demanda de petróleo que vem aumentando, e mesmo aumentando, ela ainda está deprimida, porque o que não voltou o que tem potencial para vir de reabertura. A oferta está deprimida e sem muita solução. Então, a China, que é um grande perdão, a Rússia saindo, que é um grande produtor, saindo um pouco do jogo. A gente não vê de onde pode vir os Estados Unidos queimando reserva, que é uma solução temporária, né? Isso não tem como durar mais de 6 meses. E não à toa o preço do petróleo e seus derivados como gasolina e diesel vem subindo. Então a gente tem que entender para onde caminha essa situação, mas a nossa visão é justamente que acaba gerando inflação. A energia entra na produção de tudo na economia e o aumento do seu preço acaba se refletindo nos produtos finais. O próximo tema, que é a reorganização das cadeias de produção, a nossa carta mensal, que está muito legal que o Dex fez, eu não sei se já contei que o Dex é um aficionado em história. Cara, você está numa discussão com ele do que aconteceu essa semana, ele vira e fala, não, porque no Império Romano... Só, meu, de onde você tirou isso, assim? Mas o cara adora história, então ele escreveu com muito carinho.
eu convido vocês a ler, mas tem muito a ver com reorganização das cadeias de produção, que é um elemento do que a gente chamou de globalização em marcha ré, ou desglobalização. A globalização que, da perspectiva econômica, né, você pode falar de cultura e outras coisas, mas economicamente falando, era você pegar a sua linha de produção e cada parte vai para o lugar onde é mais barato produzir. A China nas últimas décadas, foi um player importante nisso. Esse fenômeno começou a se reverter um pouquinho, seja porque durante a pandemia, de repente, seu caminhão não podia mudar de país, seu trem, o seu cargueiro não podia levar coisas de um país para outro, seja por imposições políticas vindas da China. E aí a gente começa a ver empresas tendo que lidar com isso, empresas que trazem de volta para o seu país essa cadeia de produção. E isso, né, a gente globalizou para pegar os custos menores. Se você desglobaliza, você aumenta os custos. Se você aumenta custos, você precisa aumentar o preço do seu bem final. Se você aumenta o preço do seu bem final, isso é, por definição, inflação. Então, é mais um tema que aponta no mesmo sentido, pelo menos até onde a vista vê no momento. E não sei se é o último, mas também muito relacionado, que é o encilhamento da China. Na carta, o Dex vai falar muito sobre isso, talvez pode ter sido um dos elementos que começou esse fenômeno da desglobalização, mas o fato é que a China começou a deteriorar sua relação com os Estados Unidos, né? O presidente Trump foi um grande expoente disso, com as suas sanções econômicas e tarifas em relação à China, só que mais recentemente a China começou a gente mudou o nome do tema justamente por causa disso, virou encilhamento da China, porque não era só uma questão dos Estados Unidos, era a China se distanciando economicamente e politicamente do resto do mundo. Até hoje mesmo a gente não sabe exatamente as consequências disso, mas a forma como a China reagiu à invasão da Rússia foi diferente do resto do mundo. Então isso é um exemplo de coisa que afasta um pouco a China do resto do mundo. A China sempre foi um lugar muito barato de se produzir. Sem a China, fica mais caro, inflação. E o Pedrinho tinha feito o spoiler ali, né? Mas a gente tem os nossos 2 cenários globais. A gente passou a maior parte do nosso tempo na XP com um cenário só. Em fevereiro, a gente começou a ter 2. E a gente, né, veio o cenário anterior que a gente tinha, na verdade, era a inflação transitória, e a gente criou o cenário do Falcão à solta. E até interessante, em fevereiro, o mercado, quando a gente olhava o que estava esperado de taxa de juros na economia americana, parecia muito com inflação transitória, e agora o mercado já está bem colado no nosso cenário de Falcão à solta. A gente tem um pouquinho mais de alta de juros, e a gente tem um pouco mais de queda para frente também, que ainda não está precificado, mas assim, dá para a gente dizer já que tanto a gente quanto o mercado agora concordamos que é um cenário mais difícil. E se o Fed tiver que subir mais os juros, ele provavelmente vai causar uma recessão ou uma grande desaceleração, que para a gente, na prática, no horizonte que a gente olha, é quase a mesma coisa, em 2023 ou 2024. E o que a gente imagina, tá, que é uma recessão, né? Então, acho que é interessante ver. A gente começa a colocar nas nossas premissas, no mundo de renda fixa, uma taxa de inadimplência um pouquinho maior. No mundo de renda variável, quando você tem uma recessão global, né, uma recessão das maiores economias, Estados Unidos e Europa, normalmente você vai ter um ano que o lucro por ação das empresas se contrai 25%, a ordem de grandeza, e no ano seguinte ele tem uma aceleração forte também, alguma coisa como 15%. Mas no final você diminuiu bastante o crescimento esperado de lucro por ações. E com isso, quando a gente vai do cenário de inflação transitória para o cenário do Falcão à solta, a nossa estimativa de retorno esperado para a renda variável global cai de alguma coisa como 6% ao ano para 3% ao ano. E mesmo na ponderação dos 2 cenários aqui, fica marginalmente mais atraente do que a renda fixa, só que a renda variável tem um risco muito maior, né? Então, agora a renda fixa passa a ficar muito mais atraente. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem 3 cenários. A gente, né, vem também revisando ao longo do tempo, e eu até comentei no começo da live, né, o cenário de antigos hábitos veio se tornando mais provável.
é um cenário em que a gente não faz reformas, né, e por isso vai ter um crescimento baixo, dá estímulos, incentivos e subsídios, e por isso vai ter uma inflação e uma Selic alta. Tá? E uma coisa importante aqui, né, quando a gente tem uma Selic alta, um crescimento baixo, e 80% de dívida PIB numa trajetória não sustentável, a gente começa a ter um cenário aqui de erro de política. Assim, você pode ir de um cenário que é de Selic de 2 dígitos, que é o de antigos hábitos, para um cenário de IPCA de 2 dígitos, né, que é uma cauda bastante gorda. E a gente tem, inclusive, algumas proteções na carteira para proteger a gente dessa cauda aqui. Só para mostrar um pouco da evolução, né? Então, quando eu comecei na XP, o cenário que a gente chamou de antigos hábitos, a gente chamava na época de cenário negativo, e a gente achava que ele era um cenário mais de cauda, né? Hoje ele é o cenário dominante. Acho que isso mostra um pouco, né, do nosso processo e a disciplina de ficar revisando esses cenários e a chance deles acontecerem. E aí, indo para a carteira, né? Acho que eu posso falar aqui das mudanças, Dex, talvez até sem o slide, que esse mês teve pouca mudança, mas para a gente passar no fim aqui, o que a gente fez do mês passado para esse. Bom, a gente fez um pequeno aumento na renda fixa global, tá? Ele até tá marcando como zero ali, mas é porque foi um aumento muito ligeiro. A gente vem, vou brincar que a gente vem namorando essa classe já há algum tempinho. A gente sempre tem uma atenção muito grande com ela. Ela teve um papel importante em 2020, acabou vindo para os mínimos da nossa carteira. E agora que o prêmio voltou, os juros americanos subiu e a qualidade do crédito está muito boa versus esse prêmio, a gente sentiu que era hora de dar o primeiro passo, então, para sair das mínimas e caminhar para uma posição um pouquinho mais relevante. Essa foi a primeira mudança, mas ainda sendo implementada, como sempre, aos poucos. E a segunda grande mudança é a mesma dos últimos meses. Então, a gente vem reduzindo bolsa global por conta desses temas, dessas razões que a gente falou, e no lugar dela vem entrando os ativos reais por meio do item de ativos reais, que é quem vai defender a gente desse cenário de inflação, é quem vai defender a gente caso o conflito da Rússia se alongue muito, caso a China fique em lockdown por muito tempo, caso as empresas voltem suas produções para os seus países. Basicamente, todos os riscos relacionados aos nossos temas, eles apontam para uma mesma defesa, que são os ativos reais. A gente até tem falando muito, a gente vem falando muito. Você que é cotista DNA, tudo que a gente falou aqui, você já tem, tá? Tipo assim, tá no preço. Mas quem por acaso acompanha a gente, mas tem a sua própria carteira, difícil pensar hoje em ter uma carteira sem ativos reais, tá? É bem esquisito você não ter essa defesa, então vem conhecer o iTrend de ativos reais. Pode procurar aí no teu navegador, chamar a gente no Instagram, ou como você preferir. A gente tem até o slide ali, né, do iTrend de ativos reais que eu tanto falei, que é justamente esse produto aqui. Então, mais fácil do que achar a gente é apontar a câmera, ler o QR Code, e é um produto que combina diversos ativos reais, é muito mais eficiente do que você escolher um ou outro e fazer por conta própria. Então, exemplos aí são ouro, platina, commodities agrícolas como soja, energia, imóveis nos Estados Unidos, infraestrutura nos Estados Unidos e até um pouquinho de criptoativos. Esse fundo ele é global, não tem exposição a moeda nenhuma, né? Você não precisa se preocupar com o câmbio, mas a exposição dele é global. Então, assim como você não se preocupa com o câmbio, você não precisa se preocupar com a eleição que vai ter no Brasil. Não vai mudar nada para essa carteira de ativos reais. E essas foram as duas grandes mudanças aí do mês, Dex. Se você quiser me completar em alguma delas. E aí, bom, o que eu gosto de mostrar para as pessoas é só a carteira inteira, né? Esse é o DNA Strategy, que acaba sendo o perfil multimercado central ali. Né? Se a gente vai para o Serenity, que é mais conservador, essa parte cinza escuro de pós-fixados vai crescer para ocupar quase o círculo inteiro ali. Se a gente vai para o DNA Brave, é a parcela de renda variável ali que vai crescer para ocupar quase toda a carteira. Né? Então, a gente já tem hoje mais renda variável Brasil que renda variável global, e entrou aqui classe de ativos reais, como o Pedrinho falou, é uma classe global. Né? A gente é preocupado com inflação global, e a inflação no Brasil a gente consegue se defender usando os ativos de inflação aqui.
E, além disso, a gente tem, contra o risco de cauda, como eu comentei ali, as posições de inflação implícita de alta dos juros longos, que estão, né, são pequenas aqui, e também um pouco de dólar, mas ajudam a defender a gente do cenário de erro de política, se ele for acontecer. E com isso, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram a gente aqui. Lá no começo tem as nossas redes sociais, a gente sempre posta as nossas atualizações de cenário, coisas interessantes que a gente vê, e você pode tirar dúvidas se ficou alguma coisa dessa live. Super obrigado e até a próxima vez. Até a próxima.